Hoje estou gravando aqui fora para poder aproveitar o final de tarde da sexta-feira, aproveitar o pôr do sol. Na minha opinião, sexta-feira à tarde é o melhor período da semana. Não tem um período melhor do que a sexta-feira à tarde. É onde a magia de fato se revela, é onde de fato nós percebemos que o mundo ele tem uma certa magia, ele tem uma certa beleza. E hoje à tarde, não hoje à tarde, hoje, mais à tarde, às 22 horas e 30 minutos no horário de Brasília, live aqui no canal do Professor Leonardo. Vamos cestar juntos, como os jovens costumam dizer. Traga a sua bebida, vamos conversar, bater um papo descontraído. Vocês vão poder interagir comigo via chat, mandando suas perguntas, tirando as suas dúvidas, interagindo também com os outros integrantes da live. Sempre é muito legal, é um momento sempre especial e de muita interação. Então eu conto com você. Para você ser notificado, é só clicar no sininho, ativar as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like, tudo isso é muito importante para a nossa comunidade de reflexão, que é o canal do Professor Leonardo. Aqui do lado de fora não tem como eu controlar, eu estou em um ambiente um pouco menos hostil do que aquela selva que vocês estão acostumados nos meus vídeos agora que são gravados à tarde, né? Um mosquito passando por aqui, mas temos barulhos de cachorro, fiquem tranquilos. E hoje, né, dia 1º de maio, é o dia do trabalho. E eu pensei em vir aqui nesse vídeo para fazermos algumas reflexões a respeito do trabalho. Eu sei que eu falo muito sobre isso, sobre o trabalho, que o trabalho ele mudou completamente nos últimos 30 anos. E a configuração do trabalho hoje, ela não é a mesma configuração do que o trabalho era há 30 anos, como eu já falei. Ela é, na verdade, completamente diferente. Eu estou gravando esse vídeo, agora são por volta das 5h20 da tarde. Às 7 horas nós vamos ter uma live dentre os principais líderes da esquerda. Lula não vai estar, mas vai ter o Ciro, vai ter outras pessoas que vão discutir hoje sobre o trabalho. Então esse vídeo ele vai ao ar, essa live já possivelmente já acabou, não tem como eu esperar essa live terminar para poder gravar o vídeo, ainda mais do que hoje tem live aqui no canal. Mas eu tenho certeza que eles não vão discutir os rumos do trabalho do século XXI. Posso estar enganado e eu espero que eu esteja enganado, mas eu duvido que essa live vai ter a discussão dos rumos do trabalho no século XXI. E basicamente, o que mudou no trabalho dos anos 80, quando o PT surgiu, para o trabalho que ocorre hoje? O principal ponto é que a figura do trabalhador, ela mudou. O trabalhador hoje, ele não existe mais. Você pode estar achando, não, peraí, mas eu levanto cedo, eu vou trabalhar, eu tenho as minhas obrigações, tudo bem. Mas se você for um PJ, ou seja, se você for uma pessoa jurídica, trabalhar como pessoa jurídica, recolher os seus impostos como pessoa jurídica, for um microempreendedor individual de si mesmo, você não é mais um trabalhador. Você é um empresário. E ao ser empresário, você presta serviços para alguém que vai te contratar, ou seja, você presta serviço para um cliente. E muitas vezes esse cliente é a figura do seu patrão. Então o que aconteceu nessa reforma, não nessa reforma do trabalho, eu ia falar reforma trabalhista, mas poderia ser encarada de um modo equivocado. O que aconteceu nessa reforma do trabalho? O patrão, ele tinha um funcionário que prestava um determinado serviço. Com o surgimento da pessoa jurídica, para facilitar, para reduzir os encargos trabalhistas, para reduzir os custos laborais que a empresa tem, muitas empresas optaram por pejotizar os seus funcionários. Claro que para os funcionários você também consegue um rendimento um pouquinho maior. Só que a relação do trabalho ela muda. Porque se antes um empresário, um dono, um patrão tinha vários e vários funcionários a seu mando, sob seu domínio, agora na verdade ele passa a ter várias e várias empresas que lhe prestam serviço. Ou seja, ele é cliente de todas essas empresas que são os seus antigos funcionários. Então a relação de trabalho, que era uma relação de patrão e empregado, que foi dessa forma que o Marx teve toda a sua concepção do capital, das relações de trabalho, ela muda de uma relação de trabalho para uma relação de cliente e empresa. É uma relação de clientelismo. A relação de trabalho do século XXI é uma relação de clientelismo. Ou seja, eu sou o meu próprio patrão, eu não tenho mais patrão. Eu sou o meu próprio patrão
e agora eu tenho um cliente para o qual eu presto serviço e ele remunera pelos serviços que eu estou oferecendo. E essa dinâmica toda do trabalho parece que não foi muito bem absorvida pela esquerda. Eu não vejo a esquerda discutindo isso. O que eu vejo é o Lula criticando a uberização, o que eu vejo é o Ciro Gomes também criticando essas relações de trabalho sobre o do Uber, ou seja, eu não tenho de fato um patrão, o meu trabalho ele é líquido, hoje eu presto serviço para essa pessoa, amanhã eu presto serviço para outra, eu não tenho uma relação de trabalho mais profunda. É diferente do que acontecia lá atrás com o Ford, com a linha de montagem. Na linha de montagem eu precisava ter vários funcionários, esses funcionários exercendo funções específicas, e esses eram funcionários da empresa. Hoje eu não tenho mais isso. Por vários fatores. A mecanização, redução dos custos trabalhistas, a tecnologia, entre vários e vários fatores. Então a esquerda, nesse contexto do trabalho, ela fica obsoleta. Por isso que o Tarso Genro critica a esquerda, critica o PT, dizendo que o PT ele está obsoleto, que o PT precisa voltar para as bases, que foi o MV Bill falou. Só que não é uma volta para as bases, retornando para um diálogo com a comunidade mais pobre, mas, na verdade, tentando continuar a conversar, tentando a retomada de uma linguagem para o trabalhador. Só que não mais o trabalhador que ficou na década de 80, mas o trabalhador moderno, o trabalhador que na verdade, possui o seu patrão como seu cliente, e isso é importante, e a esquerda não consegue ter esse contato novo com o trabalhador. Uma das coisas que mais me choca, que mais me deixa perplexo, é um funcionário apoiar o Bolsonaro. Ele pode apoiar quem ele quiser. Não tem problema nenhum, ele tem essa liberdade, nós estamos em um mundo democrático, mas eu gostaria de entender como alguém pode apoiar o seu próprio carrasco. Porque Bolsonaro, ele é alguém que é contra o trabalhador, contra os mais pobres. Isso já ficou muito provado com o governo Bolsonaro. A dificuldade que os mais pobres têm para conseguir o benefício dos R$ 600. A dificuldade que o Bolsonaro impõe para liberar esse benefício. As enormes restrições e enormes cortes trabalhistas com o funcionalismo público. E os funcionários públicos, quem que eles atendem em sua maioria? As pessoas mais pobres. Então o Bolsonaro não faz um governo para os mais pobres, ele faz um governo para os mais ricos. E muitas pessoas já sabiam isso ou tinham uma ideia, mas mesmo assim, mesmo sendo pobres, mesmo sendo trabalhadoras, votaram em Bolsonaro. E eu não estou falando do eleitor mais fiel, daquele bolsominion que sofreu um processo, podemos dizer, de lavagem cerebral, ou que é induzido pelo pastor a votar no Bolsonaro. Não, aquela pessoa que tem consciência, é um trabalhador e vota em Bolsonaro. Por quê? Quando eu vejo alguém, por exemplo, um produtor rural votando em Bolsonaro, ou alguém que trabalha com agronegócio, que é o dono de uma consultoria, por exemplo, de agronegócio, votando em Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro, eu entendo a posição dele. Eu consigo entender a posição. Porque o Bolsonaro é alguém pró-agronegócio. Vamos desmatar a Amazônia, né? Promover as queimadas, produzir com agronegócio, utilizar agrotóxicos, então eu entendo. De fato eu entendo. Agora, um trabalhador votar no Bolsonaro, isso é difícil eu conseguir compreender. E ele vota justamente porque a esquerda já não conversa mais com essa pessoa. Porque se Bolsonaro, ele tem, aí que está a grande questão, porque se Bolsonaro ele tem um discurso pró-patrão, pró-empresa, e aquele funcionário, na verdade, ele é um empresário dele mesmo, ele é uma empresa de uma única pessoa, ele vai seguir o Bolsonaro, porque ele é uma empresa, ele tem uma empresa, ele é um empresário. Então ele vai seguir aquilo que vai seguir aquele que está dialogando com os empresários. Mesmo que seja um empresário de uma única pessoa, mesmo que seja um empresário que ganha, enfim, um salário, que tem um rendimento mensal muito, mas muito pequeno. Eu espero que eles discutam, que eles tenham discutido, porque esse vídeo já foi ao ar, esse vídeo está indo ao ar no momento que a live já acabou, possivelmente. Eu espero que eles tenham discutido isso, mas eu duvido, porque não há uma solução. Nós aqui no canal estamos martelando, estamos trabalhando, estamos tentando refletir, mas não conseguimos trazer uma comunicação, ou pensar em uma comunicação, ou refletir de um modo, passar essa indagação, de refletir de um modo que a gente consiga ir para um próximo estágio, ultrapassando essa indagação, dessa mudança do panorama, do contexto do trabalho. Eu não consigo fazer isso. E eu preciso da ajuda de vocês. E talvez o Lula também não consiga fazer isso, talvez o Ciro Gomes também não consiga fazer isso, talvez as esquerdas não consigam fazer isso.
elas não têm um discurso atraente. E para que você traga as pessoas para perto, você precisa ter identificação. E a esquerda hoje, infelizmente, com o trabalhador, ela não consegue mais ter essa identificação. E é por isso que falta uma atuação mais forte para conseguir brecar algumas coisas que dificultam, que acabam dificultando as relações de trabalho, como por exemplo os sindicatos. Em vários momentos ao longo dos últimos anos, os sindicatos eles foram cada vez mais enfraquecidos. Os próprios sindicatos têm um problema disso, porque as pessoas, os trabalhadores, eles não enxergam a importância, a necessidade, a relevância de estarem vinculados a um sindicato. E como é irrelevante, para que eu vou destinar o meu dinheiro para eles? Não faz diferença alguma. Então é uma situação complicada, essa é a minha reflexão para o dia do trabalho, nesse pôr do sol muito bonito na minha cidade, algumas nuvens, hoje não fez um dia gelado, ontem de fato estava bastante hipotérmico o dia, com uma temperatura em volta de 17 graus, o que aqui é completamente anecúmeno para a minha cidade, nós estamos acostumados com calor, então 20 graus já é uma situação de bastante tensão, quase uma hipotermia. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu preciso muito da sua reflexão. Você que trabalha em sindicato, você que trabalha em sindicato, não, perdão, você que faz parte de sindicato, você que tem um sindicalista próximo, compartilhe esse vídeo, eu preciso desses depoimentos, eu preciso dessas reflexões, desses pontos de vista, dessas pessoas que estão mais envolvidas com a comunicação com o trabalhador. Eu preciso muito da ajuda de vocês, se vocês conhecem também algum político, compartilhe esse vídeo com eles, porque é necessário nós termos essa reflexão para entendermos melhor essa nova dinâmica do trabalho que hoje é um grande mistério, até mesmo para a direita, viu? Não é só para a esquerda. Mas a direita não se importa tanto com isso. Mas se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, me siga no Twitter, @profleoficial, e hoje às 10h30 da noite, horário de Brasília, conto com você aqui no canal do Professor Leonardo para mais uma live da sexta-feira. Sextou, hashtag sextou no canal, como diria os jovens.